Gente, como curiosidade sobre as dilatações, eu trago aqui para vocês, né, um pouco sobre a dilatação da água. Tá? A dilatação da água ela é dita como anômala. O que é anômala? Ela é diferente do comum, ela sofre anomalias, né? Por isso que recebe esse nome. Por conta do que? A água, diferente de outros líquidos, ela tem um comportamento diferenciado. Quando ela deveria comprimir, ela expande. Tá? Isso acontece aproximadamente entre 0 e 4 graus Celsius. Tá? Isso explica muitas situações, entre elas o porquê um lago, né, isso é comum nos Estados Unidos, né, nos países do hemisfério norte, onde os invernos são mais rigorosos, né, e você tem ali neve e congelamento. Isso explica por que os lagos não congelam. Tá? Se você, isso já foi feito, né? Se você medir a temperatura de um lago, ele pode estar congelado aqui na superfície. Tá? Mas na parte interna, quanto mais profundo você tiver, o lago ele vai estar numa temperatura considerada amena, tá? Até os 4 graus. Por isso que ela está no estado líquido. Tá? Isso é essencial para que alguns peixes consigam sobreviver. Então o lago pode estar aqui em cima congelado, mas na parte de baixo ele vai estar numa temperatura agradável. O mesmo acontece no verão. Esse lago ele pode estar com a água numa temperatura muito quente na superfície, mas na parte interna ele vai estar numa temperatura mais amena. Isso acontece porque o espaçamento das moléculas da água ela é diferente da maioria dos líquidos. Então, quando a água ela diminui de temperatura, quando ela chega aproximadamente nessa temperatura de 4 graus Celsius, ela acaba tendo uma leve expansão. Isso explica, por exemplo, quando a gente congela, né, uma quantidade de água, se você encher uma garrafa de refrigerante, né, daquelas de plástico, e congelar, quando você tirar essa garrafa do congelador, ela vai ter arrebentado, né, as paredes. O gelo ele acaba rompendo, né, ele acaba ficando maior do que a capacidade da garrafa e acaba criando rachaduras, rompendo ali as paredes. Então a água ela tem esse comportamento, a gente percebe aqui, em função de um gráfico, que o volume da água, né, ele diminui quando a temperatura aqui aumenta de 0 a 4 graus. Depois disso, se comporta de forma normal. A gente percebe essa variação no volume da água. Isso ocorre muito em razão dessas moléculas aqui que acabam sendo bastante espaçadas. Então, a dilatação da água, ela tem uma importância na nossa vida, né? Principalmente na vida de alguns seres vivos, que é devido ao comportamento, né, que ocorre na água, né? A troca de calor que existe na água, que a gente vai ver mais para frente, que é um processo chamado de convecção térmica. Então, a todo momento, a água quente ela vai subindo para a superfície e a água fria vai descendo. Isso é uma constante troca, por isso que a gente consegue ficar aqui com essa temperatura bem equilibrada. Ok?